oportunidade de poder estar aqui reunido com os irmãos mais uma vez. Creio aqui que a maioria já lembra de mim, né? Já vim aqui acho que umas 3 vezes. E todas as vezes que eu vim aqui, o culto estava abençoado como está hoje. A presença de Deus é real no meio dessa igreja. E não vai ser diferente como Deus fez as outras vezes, não por causa de mim, mas por causa do clamor e da adoração da sua igreja. O Senhor vai fazer nessa noite também, porque Ele é fiel na nossa vida. Eu quero aqui agradecer a irmã Adriana, esposa do nosso pastor Samuel, que nos fez o convite. Agradecer também ao meu irmão, o presbítero Luciano, que foi tem sido nosso intermediário para nos abençoar. Quando esse homem prega, eu lembro quando eu me converti, eu vi esse homem pregando, mas ainda vou pregar que nem esse homem. O povo fala que a gente parece, nós vamos meio óculos, agora não são muito difíceis, mas a gente chega lá. Glória, louvo a Deus também pela vida dos homens de Deus, obreiros que estão aqui na minha retaguarda. E tenho certeza que nessa noite Deus vai falar mais ainda aos nossos corações. Peço aos irmãos que se coloquem de pé. Vamos agora para a palavra de Deus, pois tenho certeza que Deus tem uma palavra das nossas vidas. Abra aí comigo em Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Glória a Jesus. Aleluia. É uma passagem bem conhecida, onde nós vamos ver aqui, Mateus capítulo de número 25. Aleluia, Jesus. Todos encontrando que possam dizer amém. Vamos ver aqui a partir do versículo 1 até o versículo de número 13. Glória a Jesus. Amém, igreja? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Os irmãos podem se assentar nessa noite. Louvo a Deus também pela presença da minha esposa, minha companheira de ministério. Deus abençoe. Esposa que tem sempre cuidado, Alguns falam que a esposa é 50% do ministério de um obreiro, mas eu digo que é mais. A nossa diretora que sempre está ali nos ajudando e se compadecendo com a gente. Agradeço ali o meu primo, Alisson, que Deus abençoe. Continua nessa força. Em nome de Deus. Glória a Jesus. E meus queridos, quando a irmã nos fez o convite para estar aqui ministrando a palavra do Senhor, pedi a Deus orientação, que Ele me mostrasse qual a palavra para falar para a igreja. Porque é certo que nós pregamos o Evangelho e temos um entendimento de que nós somos apenas um mensageiro, de que nós apenas trazemos algo, mas o que nós trazemos não vem de nós, o que nós trazemos não é de nós mesmos, mas nós reconhecemos a nossa dependência de alguém maior do que nós, do nosso Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu pedi aqui a orientação de Deus, e o Senhor me concedeu essa palavra. E eu tenho certeza que essa palavra vai falar profundamente hoje com a igreja do Senhor. Porque a Bíblia vai nos garantir que a palavra do Senhor, quando ela é liberada, ela não volta vazia, mas ela vai cumprir com o propósito que ela foi enviada a cumprir na vida do homem. E quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos o Senhor Jesus iniciando o seu ministério,
ali aproximadamente com uns 30 anos de idade, quando ele chega até João e se batiza. E é conhecido ali por João, revelado por Deus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, nós como igreja do Senhor entendemos a missão de Jesus, que Jesus veio para morrer por meus pecados, para morrer por seus pecados e nos justificar diante de Deus, nos tornar aceitos e ter o direito de vivermos uma comunhão e uma intimidade com Deus. Essa é a obra de Cristo. Mas no decorrer agora de seu ministério, Jesus, enxergamos que ele veio para estabelecer uma igreja que ele começa agora escolhendo alguns discípulos, no exato 12 discípulos ali mais próximos, para instruí-los. E ele começa agora a deixar instrução na palavra, e os seus discípulos ali, os ouvintes, vão escrevendo, e até que se formam os evangelhos que nós conhecemos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que relata o ministério de Jesus sobre a face dessa terra, que relata o que Jesus fez, qual o propósito de Jesus. E o que eu acho interessante é que quando Jesus ele se batiza, o Espírito Santo leva Jesus ao deserto. Foi o que o nosso irmão disse aqui nessa noite. Muitas das vezes nós vamos para o deserto, mas muitas das vezes não é porque nós falhamos em algo, mas é porque Deus quer nos levar para trabalhar na nossa vida e nós experimentarmos o sobrenatural de Deus. Então Jesus vai, e quando ele volta, depois de ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites, ele volta e começa agora o seu ministério. E a mensagem que Jesus chega pregando é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem principal de Jesus para aquele povo que necessitava de um Salvador era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia, Jesus. E Jesus agora começa a instruir esses discípulos, começa a instruir esses seguidores. É interessante isso, porque quando nós olhamos a luz da palavra de Deus, aleluia, Jesus, nós entendemos que o Espírito Santo de Deus, ele está na vida da igreja e continua instruindo os nossos passos, assim como Jesus fazia. E eu tenho certeza que nessa noite nós vamos aprender algo da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele ia instruir os discípulos, ele ia orientar a igreja. E quando a palavra de Cristo é pregada, quando a palavra vem por intermédio do Espírito Santo de Deus, a igreja começa a receber uma instrução que vem do céu, a igreja começa a receber uma orientação que vem do céu, e nós recebemos uma força espiritual para nos posicionar contra o pecado e romper as barreiras no nome de Jesus Cristo. E Jesus agora chega no capítulo 25, perto já da sua crucificação, ele olha e agora começa a instruir os discípulos a estarem preparados para a sua volta. No capítulo 25, eu acho interessante é que Jesus ele vai representar aqui 3 parábolas: a das 10 virgens, a parábola dos talentos, e ali no juízo final ele representa os salvos como as ovelhas e os que foram infiéis como os bodes que estarão à sua esquerda. Na parábola das 10 virgens, Jesus ele olha e nos mostra a importância de cultivarmos uma vida de comunhão com a presença do Espírito Santo de Deus. Na parábola dos talentos, ele nos mostra que se nós temos um chamado da parte de Deus, o quão importante é nós sermos obedientes à voz do Espírito Santo de Deus e fazer aquilo que Deus nos manda fazer, pois caso contrário, naquele dia será cobrado. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, se você tem um chamado e tem pensado em parar, se você é chamado, se você é chamada por Deus e pensa que não é capaz de fazer aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos para fazer, eu quero te dizer que nessa noite é noite de você se levantar, de você erguer a cabeça, porque o mesmo Deus que te chama é o mesmo Deus que te capacita, o mesmo Deus que te chama é o mesmo Deus que chega e derrama unção sobre a sua vida, que derrama graça, que derrama capacidade e te faz ser capaz de fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. E Jesus agora ele vai instruindo e chega no final do Evangelho de Mateus. Jesus morre, ressuscita, como todos nós conhecemos a história. Mas antes dele subir, na parte B
no versículo 28, do último versículo do livro de Mateus, do capítulo 28, ele vai olhar e vai falar: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus olha para a igreja e fala: olha, eu estou subindo, mas eu vou enviar o Consolador. Eu estou subindo, mas eu vou enviar o meu Consolador que vai te orientar sobre a face dessa terra. Sabe por que você está aqui nessa noite? Às vezes você entra num culto como esse, um culto abençoado em que há a presença de Deus, e você fecha seus olhos e pensa: como eu consegui chegar até aqui? Minha situação é difícil, a luta tem sido grande na minha vida, mas sabe por que você está de pé? Porque você tem promessa de Deus na sua vida. Se você tem compromisso com a obra, se você tem compromisso com o Rei, Ele permanece fiel e não te deixa sozinho na caminhada. Ele garantiu que estaria, e Ele vai guiar os passos da igreja até o último dia que nós caminharmos sobre a face dessa terra. Aleluia, Jesus. Nunca se esqueça que você tem promessa de Deus. E nessa parábola, vai entrando no texto onde a gente leu, Jesus vai olhar e vai falar: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Ora, Jesus foi, mas ele falou que voltaria. Quando Jesus está sendo elevado aos céus, 2 anjos se colocam ao lado dos discípulos que estavam fitos com os olhos em Jesus e falam: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que foi recebido no céu, da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz no Evangelho de João que ele foi nos preparar lugar, e quando estiver pronto, ele vai voltar para nos levar para que onde ele esteja, também a sua igreja esteja com ele. A promessa da volta de Jesus é real. Aleluia. E sabe qual é a boa notícia? É que nós estamos vivendo nos últimos tempos. É chegada a hora em que ele vai voltar, igreja do Senhor. Aleluia. Mas Jesus, ele nos ensina a como nos portar, a como viver neste mundo de trevas, a como viver nesta Babilônia, um mundo de corrupção, um mundo que banaliza a palavra de Deus e zomba dos princípios do Senhor, e zombam da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai olhar para a igreja agora e vai dizer que o reino do céu será semelhante a 10 virgens que toma as suas lâmpadas e sai ao encontro do esposo. Ora, só para dar uma resumida aqui para você entender melhor esse contexto, na época de Jesus, os casamentos, o noivo ia até a cidade, até a casa de sua noiva, e junto ali com a noiva ficavam ali as virgens, que eram damas de honra, com suas lâmpadas acesas. Uma maneira de honrar a noiva era uma cultura daquele casamento. Então, quando eles entravam, as portas se fechavam e, segundo a tradição do povo judeu, uma festa de casamento durava até uma semana inteira. Então, quando fala de lâmpada nas mãos, fala de luz, fala de algo que clareia, fala de algo que ilumina. E isso aponta agora para a igreja do Senhor, trazendo para os nossos dias atuais. Lâmpada nas mãos, vida diante dos homens, o seu testemunho diante dos homens. Ele fala: tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Ele vai declarar que as 10 tomaram as suas lâmpadas e partiram ao encontro do esposo, para esperar que o esposo chegasse. Mas ele vai nos dizer que 5 delas eram prudentes e 5 loucas, 5 insensatas que não tinham juízo. E ele vai dizer: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Aleluia, Jesus. Quando ele fala que as prudentes levaram azeite em reserva, sabe o que isso aponta? Lâmpada nas mãos, vida diante dos homens. Azeite em reserva, vida diante de Deus. Comunhão com o Espírito Santo de Deus, comunhão com a presença de Deus. E o que me chama a atenção é que Jesus vai dizer que as loucas, elas não levaram azeite consigo, elas não levaram azeite em reserva. Sabe o que isso aponta, a igreja do Senhor? Isso está apontando agora para o comodismo que está adentrando hoje dentro das nossas igrejas, dentro de muitas congregações. Muitas pessoas têm se acomodado, muitas pessoas têm esquecido de priorizar a palavra, muitas pessoas têm esquecido de viver uma vida de intimidade, uma vida de oração com Deus. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele quer viver mais do que 1h30 de culto
Bendito seja Deus. As loucas não importaram com a lei de reserva, não importaram com a vida diante de Deus. A gente está com lâmpada nas mãos igual as outras. A gente vai na igreja igual todo mundo. Tem uns que até não falta culto. Eu vou 3 vezes por semana, se tem programação eu vou lá. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas alguns ficam presos na religiosidade. Elas pensavam que pelo fato apenas de ser virgens, estava tudo bem. Aleluia. Pelo fato de eu estar indo nos cultos, está tudo bem. Pelo fato de eu estar bem praticado na minha igreja, está tudo bem. Pelo fato de eu glorificar na igreja, está tudo bem. Mas de lá fora, como é que você está diante de Deus? Quando ninguém mais te vê, quando ninguém mais consegue te enxergar, como está a sua vida diante de Deus? Eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus é um tesouro que Deus colocou dentro da vida da igreja. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro, mas que carregamos um tesouro dentro de nós. Eu quero te dizer que você é templo, você é morada do Espírito Santo. Você não foi chamado para ser crente só aqui. Você não foi chamado para glorificar só aqui. Você não foi chamado para pregar só aqui. Você foi chamado para ser testemunha lá fora. Você foi chamado para ser exemplo lá fora. Você foi chamado para viver intimidade com Deus lá fora também. Aleluia, Jesus. Não queira escutar a voz de Deus só quando você está aqui ouvindo o pregador falar. Antes de você sair da sua casa, já seja guiado pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Antes de você chegar a este culto, já conversa com seu Pai que está no céu. Porque Jesus te deu essa liberdade. Jesus te deu esse privilégio de ser chamado Filho de Deus. Aleluia, Jesus. Há pessoas que não se importam mais com a presença de Deus. Há pessoas que começaram, mas no meio do caminho se perderam. No meio do caminho perderam a essência. Aleluia, Jesus. A essência de ser filho de Deus é o amor. E a essência do amor é a obediência a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus, ele vai nos dizer no Evangelho de João: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aleluia, Jesus. Ele nos chama para viver um compromisso com a sua palavra. Ele te chama para ter um relacionamento profundo com você nessa noite. Se você está no sono espiritual, a palavra vai nos dizer: desperta, tu que dormes, levanta-te, e Cristo te esclarecerá dentre os mortos. A glória dele ainda resplandece sobre a vida do homem. Aleluia, Jesus. Ele ainda tira o homem do lamaçal do pecado e o faz sentar entre os príncipes do seu povo, porque ele é Deus. Aleluia. É importar-se com a presença de Deus. Quantas das vezes no meio do caminho não começamos a nos desanimar, não começamos a nos ficar cegos com as coisas deste mundo. Atenção, jovens, adolescentes, o mundo é ilusão, o mundo é engano, mas a palavra do Senhor diz que as promessas de Deus são para sempre. As palavras que Ele tem de vida eterna para vocês, ó a igreja do Senhor, são para sempre. Elas não mudam, elas não falham e elas vão se cumprir. Aleluia, Jesus. Irmão, como assim se importar com a presença de Deus? Eu vou deixar claro na Bíblia aqui para você. Lembra quando Deus vira para o povo de Israel? Vira para Moisés, ou melhor dizendo, e fala: Moisés, esse povo é obstinado, esse povo é duro de coração, e eu não vou com vocês, porque se eu for com vocês, eu vou fulminar esse povo. Então eu vou mandar o meu anjo para guiar vocês. Moisés escuta aquilo, deixa eu parafrasear aqui. Imagine você que Moisés olha e fala: eu até agradeço pelo anjo, Senhor, mas a palavra do Senhor vai nos dizer que ele vai falar: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui, Senhor. Moisés era apaixonado pela presença. Cadê aqueles que são apaixonados pela presença aqui nessa noite? Eu quero dizer que Deus tem graça para derramar na sua vida. Eu quero dizer que Deus tem poder para te levantar se você está entristecido,
uma bonança nessa terra, uma vida boa, materialmente falando, surge no seu coração. Quer saber quem é Jesus? Quero conhecer quem é esse Jesus, que tanto faz, que o povo tanto fala, que o povo tanto testemunha, que o povo tanto louva, que o povo tanto glorifica. Eu quero saber quem é esse Jesus. A Bíblia diz que Zaqueu sobe em cima de uma figueira brava para ver Jesus passar. Jesus para e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Aleluia, Jesus. Algumas pessoas olham, escutam falar de Deus, escutam falar de Jesus. Alguns até falam: eu creio em Jesus, mas não sabem o que é viver com Ele. E Jesus quer que você conheça Ele não só por palavras de alguém, Ele quer que você fale com Ele, Ele quer que você o conheça pessoalmente. Faça como Zaqueu, abra espaço para que Jesus entre na sua casa, abra espaço para que Jesus entre no seu coração, porque aonde Jesus Cristo chega, a tristeza tem que ir embora, a solidão tem que bater em retirada, porque Ele é o pão da vida. Aleluia, Jesus, Ele é a água da vida, Ele é a luz que veio a este mundo para tirar os homens que vivem nas trevas. Aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. É Jesus chegando e trazendo a transformação na vida daquele homem. Ele tinha tantas coisas, e muitas das vezes nós somos enganados. Há pessoas que falam: só vou ser feliz quando eu tiver minha casa própria, meu carro próprio, quando eu tiver meu bom emprego, quando eu tiver isso, e nunca vai se fartar. Sabe por quê? Porque quanto mais você tem, mais você vai querer, e você vai procurar ali satisfazer algo que é eterno com as coisas que são terrenas, passageiras. Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou o mundo no coração do homem. Algumas traduções vão nos explicar melhor: um desejo profundo pela eternidade no coração do homem. Aí lá em Apocalipse a palavra do Senhor vai dizer: o Espírito e a noiva dizem: vem, e quem tem sede venha, e tome de graça da água da vida. Aleluia, Jesus. Presta atenção, muitas das vezes nós queremos preencher o vazio que só o Espírito Santo de Deus pode preencher na nossa vida. E sabe qual é a boa notícia nessa noite? É que Ele ainda continua falando: quem tem sede vem, quem tem sede vem, quem tem sede vem, quem tem sede vem. A porta da graça ainda está aberta para que você possa experimentar algo que você perdeu lá atrás, no comecinho da sua caminhada com Jesus. Bendito seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E elas tomaram as suas lâmpadas, partiram. As loucas não se importaram com a presença, mas as prudentes tinham azeite reserva. Aleluia. Sabe o que isso vai contando? Intimidade, prudência. É o mundo se corrompendo, são congregações se corrompendo, trazendo movimentos não bíblicos para o nosso meio, mas os verdadeiros continuam. Eu vou continuar orando. Eu vou continuar buscando. Eu vou continuar pedindo discernimento ao meu Deus. Eu não vou cair na conversa de falso profeta. Eu ainda tenho a palavra como regra de fé e prática na minha vida. É os verdadeiros falando: a minha casa está edificada sobre a rocha. A corrupção pode soprar contra a igreja. As tentações podem vir contra a igreja. A imoralidade pode vir contra a igreja. Mas a igreja vai permanecer de pé porque estamos sobre a rocha. O mundo se curva, mas a igreja está de pé. O mundo se ajoelha, mas
você mesmo sem forças ainda clama, nem que seja por um pouco, mas com fé, o Senhor vai trazer avivamento sobre a sua vida. O Senhor vai trazer resposta sobre a sua vida. O Senhor ainda vai te erguer e vai te honrar, porque Deus não desampara aqueles que nele confiam. Aleluia, Jesus. Sabe qual é o nosso conforto? Aleluia, Jesus. É que nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós ouvimos do Senhor que a vida é tanta pedrada, é cada coisa que vem contra a nossa vida, mas eu quero deixar uma palavra para os nossos corações. O Senhor ainda nos sustenta, o Senhor ainda está no controle da nossa vida, o Senhor ainda nos guarda e nós vamos permanecer de pé porque Ele é Deus. Aleluia, Jesus. E elas carregaram. Vou levar as de reserva não, vai ficar mais difícil a caminhada. Vou levar só essa lâmpada que está na minha mão mesmo. Mas vale a pena renunciar. Vale a pena sacrificar suas vontades para viver o propósito de Deus na sua vida. O processo dói. O processo muitas das vezes vai ser doloroso contra a sua vida. Mas a Bíblia diz que vai chegar o dia que Ele vai enxugar todas as suas lágrimas. Vai ter uma recompensa, igreja do Senhor. E é o que nós estamos prestes agora a observar, a importância de carregarmos o Espírito Santo dentro do nosso peito, dentro da nossa alma, na nossa vida. Às 10 dormiram. Aí à meia-noite eu vi um clamor aí de um esposo. Saíram ao encontro. Estava tudo normal. Até que alguém chegou falando aí, vem o esposo. Aí vem o esposo, aleluia, Jesus. Tem uma noiva esperando o esposo e ele não esqueceu da sua noiva. Aleluia. O mundo as trevas parecem ter dominado o mundo, mas o Senhor Jesus ainda vem buscar a sua noiva, porque Ele não vai me deixar aqui sozinho nessa terra. Aleluia. Aí vem o esposo e elas acordam. E todas se preparam agora as suas lâmpadas. Vamos acompanhar a noiva. Vamos agora fazer o nosso trabalho. Vamos entrar agora para as bodas, para o casamento. Aleluia. Vamos agora ao encontro do esposo com a sua noiva. Então o que acontece? As loucas olham e falam: as nossas lâmpadas se apagam. Aleluia. Que adiante dos homens passa. A vida de aparência um dia acaba. Pode até demorar, mas um dia vai acabar. Elas viram para as prudentes e falam: dá de sair de vocês. As prudentes olham falando: não tem como. Se a gente tirar para vocês, vai voltar para nós e para vocês. Não vai dar. Sabe o que isso ilustra? Isso nos mostra? A salvação é individual. A vida espiritual é individual. É individual. Não queira botar a culpa no irmão A, no irmão B, no irmão da direita, no irmão da esquerda, porque a sua vida espiritual já não é como antes. A sua vida com Deus é intimidade, é individual. Aleluia, Jesus. Algumas pessoas até se acomodam. Irmão, vai na igreja, vai dormir lá, meu irmão, do céu. O que você vai ficar fazendo? Ficar em casa assistindo Netflix, ficar em casa assistindo televisão. Eu sou filho do pastor, meu pai vai orar por mim, eu posso fazer o que quiser, que Deus vai me livrar, e Deus no final vai me resgatar. Não. João Batista olha para os judeus e fala: não venham se gloriar, falar que vocês é filhos de Abraão, porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então Deus quer falando nessa noite que a sua condição espiritual é você e Ele, é você que vai ter que dar conta diante de Deus, e Ele está te convidando nessa noite a experimentar do azeite, da unção que aponta para o Espírito Santo de Deus, que pode vir sobre a sua vida se você abrir o seu coração nessa noite. Aleluia, Jesus. Já vou encerrar. Bendito seja Deus. E elas vão comprar. A salvação não pode ser negociada de última hora. A salvação não pode ser comprada. O preço já foi pago. Jesus fez por mim e fez por você. A oportunidade não existe. Às vezes, Jesus pode demorar um pouquinho para buscar a igreja no geral, mas você sabe quando Ele vai voltar para você. Você sabe quando Ele vai olhar para você, vai falar: chegou a sua hora. Ninguém de nós sabemos. Qualquer hora sua senha em cima pode ser digitada. Você vai subir. Você vai ter um encontro. E como está a sua vida? Você tem azeite reserva diante da presença de Deus? Você tem semeado uma vida de comunhão na presença de Deus? O quão importante é termos a presença do Espírito Santo. Romanos 8:1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo
Glória a Deus. Se coloque sobre seus pés. Não se levante, louco para lá de Deus, abençoado. Vamos orar agora. A palavra do Senhor diz, Apocalipse 3:11: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá.